Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal. Hoje, domingo, estamos aqui para lhe proporcionar o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional. E para já vamos à notícia que marca o destaque para o dia de hoje. A Procuradora-Geral Adjunta de Moçambique, Mabélia Chukela, diz que há dificuldades no exercício da ação penal em Cabo Delgado devido aos ataques terroristas. É uma situação complicada. Estamos naturalmente a enfrentar desafios, principalmente na recolha de elementos de prova, disse Chukela. Apesar dos desafios, prosseguiu a Procuradora-Geral Adjunta de Moçambique, o exercício de ação penal em Cabo Delgado é fundamental. Qualquer situação de conflito é complicada, mas os magistrados têm de estar preparados para atuar em contexto de conflito armado. A província de Cabo Delgado enfrenta há 6 anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista do Estado Islâmico. Depois de uma ligeira calmia em 2023, estes ataques multiplicaram-se nas últimas semanas, criando cerca de 100 mil deslocados só em fevereiro, além de um rastro de destruição, morte e famílias desencontradas. Esta insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com o apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, libertando distritos junto ao projeto de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região. Depois de um período de relativa instabilidade, uma nova vaga de ataques em direção ao sul de Cabo Delgado começou a ser registrada há algumas semanas e tem obrigado milhares de pessoas a abandonarem as suas aldeias, principalmente no distrito de Chiuri, em direção a pontos considerados seguros em Cabo Delgado ou Nampula ou províncias vizinhas. A Organização Internacional para as Migrações está a apoiar 22 mil pessoas das cerca de 100 mil pessoas deslocadas na província de Cabo Delgado só em fevereiro devido aos ataques terroristas, mas alertou que está a ficar sem meios. Para responder a esta emergência humanitária, a OIM tem estado na linha da frente, prestando ajuda essencial a mais de 22 mil pessoas recentemente deslocadas, desde a gestão da vítima de deslocamento à prestação de abrigo, cuidados de saúde, apoio à saúde mental e a coordenação de uma resposta às necessidades recentes. Segundo a OIM, este número alarmante representa a segunda maior onda de deslocamentos em Cabo Delgado desde o início do conflito em 2017 e aprofundamento da crise humanitária. A instituição refere que mais de 112 mil deslocados registrados na atual vaga de ataques desde o início de dezembro, dos quais quase 100 mil no último mês. Apesar destes esforços, a OIM sublinha que a magnitude da crise continua a ultrapassar os recursos disponíveis, evidenciando uma lacuna que precisa ser urgentemente colmatada. Perante esta crise angustiante, a chefe da missão da OIM em Moçambique, Laura Tom Bond, garante que a organização permanece firme no compromisso de prestar o apoio às pessoas afetadas. Os desafios que enfrentamos para satisfazer as necessidades dos deslocados são significativos. Os nossos recursos, incluindo itens essenciais, estão a diminuir rapidamente, ameaçando deixar em risco milhares de pessoas já em situação vulnerável, incluindo mulheres, crianças e idosos, alerta a responsável. No mais recente boletim semanal daquela agência não governamental, a OIM contabiliza a deslocação de pessoas provocadas pelos ataques ocorridos entre 8 de fevereiro a 3 de março, sobretudo nos distritos de Chiuri e Macomia, respectivamente, com 91.239 e 5.719 deslocados naquele período, sobretudo 62% crianças. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula deteve 4 indivíduos, dos quais 2 são militares desertores das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Os mesmos são indiciados de porte ilegal de arma de fogo.
Estes dois supostos militares contam que foram contactados com o proprietário das armas de fogo, tendo em conta a sua experiência no manuseio de armas. Entretanto, o plano era de invadir a reserva na província de Zambésia para a caça furtiva. A minha intenção da arma era de ir à casa, por isso lhe solicitei para cruzarmos em Moian, conversarmos. E onde é que vocês essas armas encontraram? A primeira arma fui ligado, que é a Mauser português. Não fui ver antes de ser interpelado. Quando o dono da arma me ligou, eu não fui ao encontro dele. Vi a arma no mesmo dia que fui interpelado. Até os oficiais da Cernic procuraram saber com ele se uma vez alguém emprestou. Disse que não. A AK-47, eu fui solicitar, chamado, que vem ver a arma que eu tenho na minha residência. Você é especialista em ver as armas? Por ser militar, ele achou que pudesse esclarecer melhor qual é o problema, teve a arma. Eu disse, ele quando me tirou de casa, ele só explicou-me, mano, peço um encontro, uma missão que tens que sair de Nampula, vir até Moiane, quero conversar contigo. E na verdade, quando fui encontrado em Morupula com a polícia, colaborei, saímos juntos para Moiane e monitoramos ele juntamente com o meu telefone até ele vir. E nessa vinda, não me lembro também ter sido apanhado com arma, qualquer coisa não. Só ele explicou-me que, na verdade, eu comuniquei, eu mandei esta mensagem para este irmão e as pessoas com quem tem essas armas, conheço os legítimos donos e onde é que ele vive. Então, me deixaram nas celas de Moiane e seguiram com ele. Pelo menos o que vínhamos falando há anos atrás é que lá no distrito, fora do Parque Nacional de Gilé, tem uma zona chamada Nanhoa. Então, com esses tipos de armas que foram localizadas, posso bem dizer de que algumas pessoas lá usam para exatamente fazer a caça. Nesse caso, iriam caçar? Acredito eu, aliás, a minha concepção é essa, por mais que ele não me esclarecia, até que fomos detidos. Entretanto, a porta-voz de Cernic diz que não tem dúvida que as armas seriam usadas para incursões criminais. O Cernic tomou conhecimento que uma quadrilha se preparava para o assalto no distrito de Alto Moloco, na província da Zambésia. E todos os planos estavam a ser orquestrados no distrito de Morupula. Fizemos o seguimento, conseguimos identificar o primeiro indivíduo sair da cidade de Nampula, mesmo que se encontrava a viajar para o distrito de Alto Moloco, na Zambésia, para se juntar aos outros para os assaltos aos bancos naquela província. Quando chegamos lá, depois de identificado o primeiro elemento, levou-nos até os restantes integrantes, são 3, onde conseguimos recuperar 3 armas de fogo. Sendo que no grupo dos 4 assaltantes dizia, 2 são desertores das Forças Armadas e que eles é que eram os manuseadores das armas em que estavam aqui para ser usadas no caso de crime. No outro sim, Natinin diz que constitui preocupação das autoridades a circulação de armas de fogo em mãos alheias e a preocupação agrava-se quando envolve militares. É um perigo porque estamos a falar aqui de desertores, porque existem aqueles que reúnem condições mínimas para poderem fazer aquilo que é a desmobilização, mas o caso deles simplesmente desertaram. Há vários casos desses que nós temos reportado em que as pessoas vão até o serviço obrigatório, né, militar, só para poder conseguir fazer aquilo que é o manejo das armas e descobrir as fragilidades e depois usam o mesmo equipamento para poderem formar quadrilhas para os assaltos. É um perigo, por isso que o Estado agora adotou o sistema de poder desmobilizar apenas com 5 anos, uma forma de desencorajar. Só que para o caso de desertores, com a situação agora que vivemos na província de Cabo Delgado, é difícil de fazer o controle, mas eu tenho certeza que a área da defesa tem um plano concreto para poder estancar esse tipo de situações. Cortez Sumulha, a partir da província de Nampula, FTV. Ainda a destacar o essencial da informação aqui no jornal e vamos destacar a notícia aqui da conta que a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano admite que o surto da conjuntivite hemorrágica, assim que é, está a perturbar o processo do ensino e aprendizagem no país. A ministra Carmelita Namachlua diz ainda que ser urgente redobrar os esforços conjuntos para evitar a interrupção das aulas.
Essa situação de conjuntivite perturba, sim senhor, mas os nossos professores são eles que cuidam dos nossos alunos na sua aula, na sua turma e na sua hora. O que nós temos dito, o pessoal da saúde também recomenda para que os professores estejam atentos e verifiquem como é que está cada criança, assim como nós procedíamos na altura da Covid-19. Detectando uma situação anômala, os professores retiram esses meninos e encaminham a um local apropriado. Nós, em cada escola, temos um cantinho, que é um cantinho da saúde, onde fazemos os pequenos cuidados primários. E depois, o pessoal da saúde, efetivamente, costuma fazer a sua parte, que é a parte principal e a parte final. Tudo estamos a fazer de modo a que a conjuntivite não possa... não possa se alastrar até chegarmos mesmo ao ponto de fecharmos as escolas por causa da conjuntivite. Então todo o esforço está a ser feito no sentido de garantirmos maiores cuidados nesse sentido. O reitor da Universidade São Tomás de Moçambique diz que tem havido falta de interesse por parte dos acadêmicos em pesquisar a espiritualidade e a filosofia de Dom Jaime. Dizer que, apesar do recente aumento do interesse pela pessoa e pelas obras de Dom Alexandre, tem havido uma notável falta de atenção acadêmica ao papel da espiritualidade e religiosidade na sua vida e obras. Portanto, neste meu trabalho, pretendo dizer que a espiritualidade e religiosidade de Dom Alexandre nos fornecem uma visão inestimável da sua filosofia de vida e das suas obras. De facto, não se pode compreender plenamente Dom Alexandre ou as suas realizações sem ter em conta a sua espiritualidade e religiosidade. Por exemplo, como compreender o seu lema de servir e não ser servido, se considerar essa religiosidade ou espiritualidade? Servir e não ser servido, como sabemos, são palavras proferidas por Cristo aos seus seguidores. São palavras que representam o espírito de humildade e serviço que deve ser cultivado por todos os seguidores de Cristo e não só. A ideia central é colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias, seguindo o exemplo de Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos. Ao servir aos outros, Dom Alexandre estava a pôr em prática sua espiritualidade, primeiro como cristão, mas também como franciscano. Se nós nos debruçarmos sobre o aspecto religioso da personalidade de Dom Alexandre, se-nos-á fornecido um conhecimento valioso da sua filosofia de vida em geral e da forma como esta influenciou a atividade das suas obras. Por conseguinte, explorar esta dimensão da sua personalidade pode revelar-se uma experiência esclarecedora para qualquer pessoa interessada em compreender o homem por detrás das suas obras. A dimensão espiritual e religiosa sempre estiveram presentes na vivência humana, ainda que de maneiras distintas. Entendemos que a espiritualidade é a parte integrante da personalidade e que a religiosidade pode não ser, razão pela qual pode haver experiências de profundo sentido espiritual que não têm qualquer conotação religiosa. Portanto, se a espiritualidade é intrínseca
ao ser humano, todo homem, toda mulher, toda pessoa humana, a religiosidade não é, visto que há indivíduos irreligiosos, quer dizer que não professam qualquer religião, mas não pode haver pessoas destituídas de espiritualidade. Nacional, viajamos para a província de Inhambane para destacar que o governador daquela província, Daniel Chapo, visitou várias instâncias turísticas daquela província com o objetivo de se inteirar do funcionamento das mesmas. Na ocasião, o governador exortou aos gestores a conservarem as infraestruturas. O turismo é uma referência para a nossa província de Inhambane. Somos a capital do turismo em Moçambique. E durante a quadra festiva do Natal e do final do ano recebemos, portanto, vários turistas nacionais e estrangeiros. Então, tem sido nosso hábito visitar esta direção primeiro para podermos fazer a avaliação, por um lado, do Plano Econômico e Social, 2023, neste caso, mas também, para além desta questão de fazer a avaliação do grau de cumprimento do Plano Econômico e Social, também temos o aspecto relacionado com a avaliação da própria quadra festiva. É do vosso conhecimento que 2019 e 2020 foram praticamente anos parados por causa da Covid-19. Então estamos a recuperar aos poucos, principalmente desde 2022 até 2023, porque os anos 2020 e 2021 foram anos mesmo da Covid. Com a abertura em 2022 para cá, temos notado que o número da presença dos turistas na nossa província tem crescido. Então, a nossa visita também tem esse objetivo. Mas, como disse muito bem, nós também notamos que em 2017, por causa do ciclone Dineo, tivemos várias infraestruturas que foram afetadas na nossa província, com particular destaque para a Direção Provincial da Cultura e Turismo. O Museu Regional ficou sem teto e também a Casa Provincial da Cultura ficou sem teto. Então tínhamos que fazer um plano de recuperação dessas infraestruturas, reabilitamos o museu e reabilitamos também, primeiro, a parte do salão e da sala de exposições, que é o palco dos nossos artistas ao nível da província e da cidade de Inhambane, e agora estamos a reabilitar a parte administrativa e vamos gradualmente recuperando as infraestruturas. E achamos que a nossa visita ao Museu Regional, respondendo à sua questão, é muito importante porque nós temos turistas nacionais e estrangeiros que vêm ao país e em particular a nossa província de Inhambane porque querem conhecer a nossa história, querem conhecer a nossa cultura, querem conhecer a nossa gastronomia e razão pela qual a reabilitação do museu e a recolocação dos artefatos é muito importante para a nossa província de Inhambane, porque é isto que traz o turista aqui. E também, a partir daquele ponto, os turistas, para responder à sua questão, para maximizarmos, eles recebem os pontos de referência da atração turística e se deslocam para esses locais, onde encontram, portanto, os nossos guias turísticos para poderem contar a história do local, o que aconteceu realmente, e é isto que é realmente o aspecto principal que traz os turistas para a nossa província e a qualquer parte do mundo. A história é que faz, portanto, a diferença. A cultura, no dia em que nós não tivermos história, não tivermos cultura, não vamos receber turistas, porque isto é que faz diferença, é que é mais valia entre nós e os outros pontos turísticos ao nível do mundo. Muito bem, estamos de volta com o essencial da informação. E agora já vamos para uma breve pausa, mas antes disso, acompanhe a previsão do tempo na sua tela. E começamos com a zona norte do país. Temos a máxima. Começamos com a zona norte do país. Temos a máxima norte, assim que é 31, a mínima
a mínima 21, Nampula. Vamos para a zona centro a enfrentar alguns problemas técnicos, mas vamos para a zona centro do país. Começamos com a zona centro do país. Vamos para a zona centro do país. Tete está com a máxima de 39, a mínima 26. Quilmane está com a máxima de 32, a mínima 24. Chimoio, a máxima de 32, a mínima 21. Beira, a máxima de 38, a mínima 24. Só uma correção. Tete está com a máxima de 29 e a mínima 26. E vamos para a zona sul do país. Começamos com a cidade de Xai-Xai. Vamos com a máxima de 32 graus, a mínima 25. Inhambane está com a máxima de 31 graus, a mínima 27. Maputo está com a máxima de 32 graus, a máxima de 32 graus, a mínima 25. Estivemos a acompanhar a previsão do tempo para o dia da manhã, para todo o país. Sinceras desculpas pelas algumas falhas que na previsão do tempo, mesmo foram os problemas técnicos. Mas para já vamos a uma breve pausa e voltamos dentro do instante com mais informação que marca a atualidade internacional. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Pela una risana, Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Muito bem, estamos de volta com o jornal e vamos para a página internacional, que é a notícia que marca a atualidade a nível nacional. E vamos destacar que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia e o Ministério da Defesa russo comunicaram ataques de drones durante a noite de sexta-feira. A Ucrânia bateu 12 drones Shahed dos 15 lançados pela Rússia durante a noite, informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia num comunicado na manhã deste sábado. As defesas aéreas ucranianas abateram drones sobre os oblasts, sobre as províncias de Donetsk e Poltava. Os meios de comunicação social locais referem que foram ouvidas explosões nos subúrbios de Kryvyi, na região de Dnipropetrovsk. O Ministério da Defesa russo informou também que tinha batido um total de 47 drones durante a noite em 4 regiões, 41 dos quais tinham como alvo Taganrog, na região de Rostov. O governador da região de Rostov, Vasily Golubev, fez a declaração no Telegram. As nossas forças de defesa aérea repeliram um ataque maciço de drones em Taganrog, disse Golubev. As primeiras informações indicam que não houve vítimas do ataque do drone em Taganrog, embora um funcionário do Ministério das Situações de Emergência russo envolvido no rescaldo tenha sofrido ferimentos.
alimentos. Relatos nos canais russos do Telegram sugerem que a fábrica de aviões Beriev, conhecida pela produção e reparação de vários tipos de aeronaves militares em Taganrog, pode ter sido afetada pelo ataque. Ainda na atualidade internacional, vamos destacar que o Conselho de Segurança da ONU instou as partes beligerantes, assim que é do Sudão, a interromper imediatamente as hostilidades durante o mês sagrado muçulmano Ramadã e permitir que a ajuda que chega a 25 milhões de pessoas que precisam desesperadamente de alimentos e outra assistência. Espera-se que o Ramadã comece por volta de segunda-feira, dependendo do avistamento da lua crescente. O Conselho de 15 membros votou esmagadoramente a favor da resolução elaborada pelos britânicos com o apoio de 14 países e apenas a abstenção da Rússia. O Sudão mergulhou no caos em abril, quando tensões de longa data entre os seus militares, liderados pelo general Abdel Fattah Burhan, e as forças de apoio rápido paramilitares comandados por Mohamed Hamad Dagalo, eclodiram em batalhas de rua na capital, Khartoum. Os combates espalharam-se para outras partes do país, especialmente para as zonas urbanas, mas na região ocidental do Sudão, Darfur assumiram uma forma diferente, com ataques brutais das forças de apoio rápido, denominadas pelos árabes contra civis de etnia africana. Milhares de pessoas foram mortas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou ambos os lados na quinta-feira a apoiarem um cessar-fogo no Ramadã, alertando que o conflito, que dura quase um ano, ameaça a unidade do país e poderia desencadear uma instabilidade regional de proporções dramáticas. A União Africana também apoiou a suspensão dos combates durante o Ramadã. Burhan acolheu favoravelmente o apelo do chefe da ONU, mas o Ministério das Relações Exteriores do Sudão emitiu um comunicado na sexta-feira listando uma série de condições para que um cessar-fogo seja eficaz. As forças de apoio rápido não responderam. A resolução expressa grave preocupação com a violência crescente e a situação humanitária catastrófica em deterioração, incluindo níveis de crise ou pior, de insegurança alimentar aguda, particularmente em Darfur. O vice-embaixador britânico na ONU, James Kariuki, instou as forças armadas sudanesas e as forças de apoio rápido a agirem neste apelo internacional, unindo e a silenciarem as armas. O Conselho de Segurança instou as partes em conflito a procurarem uma resolução sustentável para o conflito através do diálogo, e Kariuki apelou aos dois lados para construírem confiança e trabalharem para restaurar a paz. De acordo com o gabinete humanitário da ONU, 8,3 bilhões de pessoas foram deslocadas à força devido aos combates entre o governo e as forças paramilitares. Metade dos 51 milhões de habitantes do país precisa de ajuda e 70% a 80% das instalações de saúde não estão a funcionar. O presidente da República da Serra Leoa saudou o apoio contínuo da China ao país da África Ocidental no desenvolvimento de infraestruturas numa entrevista concedida na China a quando da sua visita. A convite do presidente chinês Xi Jinping, Biu visitou a China de 27 de fevereiro a 2 de março. Foi a sua segunda visita à China desde que assumiu a presidência. A China e a Serra Leoa estabelecem relações diplomáticas há mais de 5 décadas no âmbito do quadro de cooperação entre a China e a Serra Leoa. Muitos projetos ferroviários e de pontes foram implementados com sucesso no país da África Ocidental. Um exemplo notável é a segunda ponte de Juba,
que leva o nome de um grande herói da Serra Leoa, Sandbe Pie. A ponte de 81 metros, localizada na fortaleza de trânsito na parte ocidental de Freetown, capital da Serra Leoa, aliviou enormemente o congestionamento do tráfego e melhorou efetivamente as viagens dos residentes. Uma conquista da cooperação da iniciativa Cinturão e Rota entre a China e a Serra Leoa. A ponte é considerada um símbolo notável da amizade China-Serra Leoa. Elogiando a ponte, o presidente Bio disse que ela manteve a sua população segura durante as estações chuvosas, especialmente mulheres e crianças. O edifício Yoyi em Freetown, auxiliado pela China na década de 70, ainda funciona como um escritório do governo do país. Yoyi significa amizade em chinês e tornou-se uma frase antiga em Serra Leoa que quase todos conseguem pronunciar devido à popularidade do edifício. A renovação do Estádio Nacional da Serra Leoa, financiada pela parte chinesa, começou em 2022 e deverá ser entregue em novembro deste ano. No sudoeste de Freetown, a Estrada da Amizade China-Serra Leoa liga as aldeias de Regent e Kosso, servindo como uma artéria para as pessoas que vivem perto da capital. O Hospital da Amizade Serra Leoa, China, apoiado pela China, é considerado um dos melhores hospitais abrangentes do país. Abriga as equipes médicas chinesas enviadas pelo governo, que consistem em médicos especialistas de primeira linha em diversas áreas perante emergências de saúde como a ébola e a pandemia de Covid-19. Foram os médicos chineses que se uniram de mãos dadas com os seus homólogos locais para ajudar o país a enfrentar a tempestade. E com a página internacional nos leva a colocar o ponto final da presente edição do jornal, dia de hoje, domingo, dia 10 de março de 2024. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos amanhã com atualidades nacional e internacional. A todos que já acompanharam, um feliz domingo. Até a próxima. Boa noite.